Fala galera, mais um vídeo se iniciando aqui no canal, vídeo especial porque é o vídeo número 90, ou seja, tem 90 conteúdos postados aqui no canal. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, curte e comenta esse vídeo, porque através dessas métricas eu tenho certeza que eu estou indo no caminho certo e te ajudando, porque significa que tu gostou do conteúdo. E bom pessoal, como vocês podem ver no título do vídeo, esse vídeo aqui é uma continuação, é a quarta parte de uma série de vídeos que eu estou postando sobre como eu venci a minha vontade de comer doce. Sim, galera, para você que caiu de paraquedas agora nesse vídeo, eu me chamo Reginaldo e ao longo de 1 ano e 8 meses eu eliminei 103 quilos, saindo dessa obesidade aqui para esse condicionamento físico aqui atual. Então assim, galera, eu vou compartilhar com vocês um pouco das coisas que eu fiz para controlar minha vontade de comer doce. Nas redes sociais eu recebo muita gente pergunta pra mim como eu controlei essa minha vontade absurda de ficar comendo doce toda hora, né? Porque eu jogo aberto pra vocês, eu falo que sou uma pessoa extremamente fã de doce. De bolo, de chocolate, de barra de chocolate, desde os doces mais simples até bolos, tortas, enfim. Então eu sempre deixei isso muito claro, que sempre foi um problema muito grande. E para eu ter sucesso no meu emagrecimento, eu tive que ter um controle em relação a isso. Então, dá uma olhadinha aqui nos outros 3 vídeos que eu postei aqui no canal, acho que tem uma semana e pouquinho, e hoje é a quarta parte em relação a essas dicas aí. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E essa dica, galera, eu deixei para ser uma das últimas porque eu considero ela fundamental, principalmente quando você tá bem no comecinho dessa jornada, que é não se exponha à fome, não se exponha à vontade de comer doce. Então eu vou te dar 2 situações que podem ser fundamentais no teu processo. A primeira delas é, se você não pode comer, que é no caso doce, não tenha em casa. A gente que é obeso, né, tanto obeso no sentido físico quanto no sentido mental, e não me considero uma pessoa que tem obesidade mental, eu tenho certas vontades que eu tinha no passado, só que a diferença é que hoje eu controlo, entende? Nessa época, se eu tivesse em casa uma barra de chocolate, eu não conseguia dormir, eu não conseguia me concentrar ao longo do dia porque eu tinha que ir lá comer esse chocolate. Logo após o almoço, me dava aquela vontade absurda de comer chocolate. Então eu sempre procurava, caçava, ia na geladeira. E eu entendi o quê? Que enquanto eu estivesse em casa, isso eu não ia conseguir seguir um planejamento. Eu não ia conseguir seguir a minha dieta. Eu não ia conseguir seguir aquilo que eu estava me propondo a fazer. Porque isso estava atrapalhando o meu dia. Eu poderia muitas das vezes passar o dia todo evitando. Mas no finalzinho da noite eu ia ficar com aquele sentimento, nossa, eu tenho que comer só um pedacinho, só um pedacinho, só um pedacinho. E eu acabava cedendo. Isso às vezes não é nem pelo fato da caloria em si, porque eu poderia comer um chocolatinho, mas a questão do hábito, de toda hora estar cedendo, sabe? A gente ficar cedendo toda hora, a gente precisa criar resistência mental, de olhar o chocolate em casa e falar assim, olha, tá aqui, e eu tô aqui, tá de boa, tá tranquilo. Então é aquela situação, durante o teu processo, durante a mudança dos teus hábitos, tu precisa evitar esse tipo de coisa dentro da tua casa, entende? Então a dica é, dá uma olhadinha na tua geladeira, dá uma olhadinha no teu armário e começa a retirar tudo. Sabe, tira, porque quando der vontade de comer, tu não vai ter na tua casa. Então tu vai te dificultar o acesso. Isso vai te ajudar de uma forma muito grande mesmo. E a outra parte é o seguinte, sim galera, a gente precisa ter um respeito muito grande com a gente no processo e evitar lugares que nos deixem sensíveis. Evitar lugares onde coloque a gente em situação de extrema fome em relação a doce. Como assim? Eu já consigo evitar de comer doce em casa porque eu parei de comprar. Mas na rua é diferente. Tu pode até não comprar, mas a tentação vai estar ali. Sabe? A tentação vai estar ali. Então, durante muitos anos eu me enganei muito. Sabe? Eu conseguia seguir a dieta de segunda a quinta-feira, mais ou menos, tranquila, show. Só que quando chegava a sexta-feira, que eu ia para algum lugar que tinha acesso à comida, eu ficava lá, nossa, não vou comer, tô de dieta, tô focado, tudo aquela coisa toda. Só que eu caí em tentação. Eu ainda estava mentalmente instável, ainda estava mentalmente, eu não vou dizer fraco, mas mentalmente não fortalecido, e eu caí em tentação. Aí o que eu fazia? Para você ver só, para você ter noção, a mente do obeso como funciona. Então o que acontece? Eu ia lá, pegava um pedaço de doce, por exemplo, um bolo, e quando eu comia, automaticamente, ao final, me vinha mais vontade de comer doce. E sim, existe uma explicação fisiológica para isso, tá bom? Quanto mais doce você come, mais vontade você tem de comer. E vinha mais vontade, e eu não conseguia controlar, porque aquele pensamento, eu já comi um pedacinho de bolo, vou comer mais um. Aí eu comia. Caramba, já comecei a comer bolo, então bora emendar para outras coisas. Aí vinha um salgado, aí vinha uma torta, aí vinha um jantar. Aí quando eu via, já acabei com a sexta-feira. Aí eu chegava em casa e falava assim, no caso no sábado,
hoje já arruinei a sexta-feira, já comecei o final de semana com o pé esquerdo, na segunda-feira eu volto pra dieta. E assim, ia sexta, ia sábado, ia domingo. E eu vou te contar o seguinte, a pior parte era o domingo à noite. Porque quando eu tava na tua cama, quando eu tava na minha cama, deitado, pensando como tinha sido o final de semana, eu lembro, caramba, meu final de semana foi um desastre. Eu comi sexta, eu comi sábado, e quando eu falo comer, é tipo assim, chutar o pau da barraca. Comer de forma exacerbada. Pensa só que era só, tipo assim, um chocolatinho. Não, pô, era o dia todo comendo. Era um comportamento completamente compulsivo por conta da comida. De começar a comer de manhã e só terminar à noite, comendo os grandes volumes de comida. Porque quando se tem compulsão alimentar, muitas das vezes a gente não se importa com o gosto da comida. A gente só quer ter aquela sensação de estar extremamente cheio, extremamente satisfeito. Só que na verdade é um comportamento extremamente nocivo para a nossa saúde, entende? Então eu já acordava na segunda-feira de manhã com aquele sentimento de derrota, né? De falar assim, poxa, a gente vai para tudo de novo, mais uma vez, começa uma semana, eu fico com o mesmo discurso que eu preciso mudar, e quando eu chego na situação, eu erro mais uma vez. Quando eu chego no limiar, eu erro mais uma vez, e quando eu vejo já é segunda-feira de novo, eu tenho que ficar recomeçando, e nisso ia passando, e eu não ia emagrecendo. E às vezes eu começava a me sabotar desde quarta, às vezes desde terça-feira, às vezes tinha semana que nem fazer dieta eu conseguia. E, consequentemente, o peso só ia subindo. E a gente se afundava ainda mais no fundo do poço. Então, quando eu entendi que eu tinha que parar de frequentar esses lugares para eu conseguir criar resistência mental, por quê? Olha como é a nossa cabeça funciona, olha como a minha cabeça começou a identificar essa situação. Eu comecei a ver essa minha reclusão em casa como algo temporário. Por quê? Eu estava em casa, estava seguindo a dieta de boa durante a semana, e no final de semana, quando eu tinha a possibilidade e a opção de ficar em casa, e que eu ficava, então quando eu estava passando os finais de semana em casa, para evitar esses ambientes que eu ficasse com muita fome, eu comecei a ver o seguinte, caramba, eu estou conseguindo ficar de boa em casa, mas de certa forma eu estou perdendo a minha vida. Eu estou perdendo situações e oportunidades de congregar, de estar em ambientes sociais, de estar no aniversário, de fazer uma atividade física ao ar livre, de visitar os meus amigos, de estar minha família, porque eu não consigo suprir a minha vontade, eu não consigo me controlar. Eu tenho que sair e atrelar a minha felicidade, a minha rotina com comida. E eu comecei a pensar assim, nossa, eu tenho que mudar. Eu estou no caminho certo, esse momento de reclusão é necessário, só que não pode ser eterno. Senão eu ia parar de sair, eu ia ter que parar de trabalhar. Eu tenho que parar de estudar, eu tenho que parar de viver em sociedade só por conta disso, porque eu não conseguia me controlar. Então eu vi que aquele momento era necessário e eu fiquei durante vários finais de semana e meses sem sair, de verdade. Até o ponto que eu consegui dar o primeiro passo. O primeiro passo foi um dos mais difíceis, que foi para ir para o aniversário de criança, de um primo meu, e não comer absolutamente nada. Nesse dia eu saí de casa e falei assim, olha, eu vou sair de casa e eu vou para lá. Eu vou jantar, vou comer lá um pratinho de comida, porque eu não tinha jantado em casa, mas o meu problema é que era o doce, que era o salgadinho, que era o bolo, eu não ia comer, eu ia evitar. Naquele dia, foi um sentimento que eu falei, eu voltei a ter o controle de mim. Mais uma vez, eu estou reassumindo o controle da minha vida. Por quê? Eu fui para um local que tinha uma coisa que eu tinha muita tentação, que eu tinha muita vontade e eu disse não. Consegue entender como isso é grandioso? E a partir desse dia eu comecei a ver que eu tinha uma enorme força, que eu conseguia lutar contra tudo isso, que eu conseguia batalhar contra tudo isso. Entende? Tu consegue identificar com essas situações aí? Por isso que quando a gente fala aqui nas redes sociais, muita gente se identifica porque eu tenho certeza, eu não passo por isso sozinho. Eu não passei por isso sozinho. Muito provavelmente tu tá passando por algo parecido. E mais uma vez, vale muito a pena lutar e acordar. Só que tem a parte ruim, né? Que é parar de comprar doce, que é ficar um pouquinho recluso em casa, pra gente criar resistência mental. E esse foi o caminho que eu trilhei para chegar na condição que eu tenho hoje. Hoje, mais uma vez, eu consigo ir sim para um local que tenha doce, consigo resistir. Algumas vezes eu acabo cedendo, mas não é o ceder no sentido assim de eu não consigo resistir, mas do que de me planejar. Vai uma sexta-feira, se eu sei que vai ter doce, eu dou uma segurada nas calorias durante o dia para à noite poder comer um chocolate. E mais uma vez, o lado bom disso é que é somente um pedaço, não é mais meio bolo. Não vou mais me afundar, me jogar de cabeça. Só um pedaço de bolo com uma coquinha zero, tranquilo, de boa, e eu tô bem, entende? Então, essa é a minha paz. E é aquilo que eu sempre falo, ter shape é legal, conseguir carregar inúmeros pesos na academia é legal, correr 10 km é legal, mas sabe o que é legal também? Ter uma boa relação com a comida. É saber que a comida não te controla mais.
é saber que você tá bem com o seu corpo, que você tá bem com a sua cabeça. Porque assim, galera, se a nossa cabeça não vai bem, nada mais importa. A nossa cabeça, a nossa saúde mental, as nossas relações com a comida, as nossas relações sociais, elas são fundamentais nesse processo. A gente vê muita gente nas redes sociais com shape assim, olha, cara, o cara seco, no deserto, grande, rasgado, mas a cabeça do cara não tá legal. E eu prefiro 1000 vezes estar em paz comigo mesmo, estar com o meu estado mental em paz e ter o shape que eu tenho hoje, do que estar bem fisicamente, né, mas com a cabeça prejudicada. E olha, eu falo isso porque eu passei por isso. Com meus 18, 17 anos, 16 anos, eu tava, entre aspas, assim, com um corpo legal. Pesava 77, 80 quilos. Tinha um corpo atlético, vou até colocar aqui do lado, mas eu tava com a cabeça completamente ruim. Porque eu fazia coisas absurdas para manter esse condicionamento físico. Eu tenho 1,81 m, 75 quilos é um peso baixo para mim. 75 quilos é um peso não tão legal. Então, olha, dieta zero carbo, eu tinha que evitar sair de casa porque a compulsividade naquela época já me afetava. Eu cheguei a tomar diurético para poder ficar com um peso ok, sabe? Então eu fazia muita loucura. E isso, minha cabeça toda foi sendo prejudicada. Então quando eu caí, eu me afundei no poço. Então é por isso que eu alerto muito aqui nas redes sociais sobre a questão da saúde mental no processo de emagrecimento, que a gente precisa acordar, beleza? Então é isso, galera, mais um vídeo se encerrando. Esse é o 4º vídeo dessa saga de como eu venci, como eu melhorei minha relação com o doce. E eu queria dizer o seguinte, fico muito feliz de saber que a minha jornada está ajudando a tua jornada. Se tu tá vendo esse vídeo até agora é porque de fato tu tá precisando de alguma palavra de apoio, tá precisando de alguma coisa para melhorar a tua relação com o doce. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha contribuído com a tua jornada, beleza? Vai pedir suplementação, vai no site da Growth, Reginaldo é o cupom, vai pedir qualquer tipo de manipulado ou Oficial Farma. São 2 empresas que apoiam o meu perfil, apoiam o canal. E é isso, galera. Curte, comenta, compartilha e tamo junto. E é só o começo.